Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão. Como você já sabe, santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando para você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? Minha gente, é isso mesmo. Santidade é para todos nós, para mim, para você, não tem para onde a gente correr. Vamos ser santo. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um santo ou beato de hoje. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, muito bem. Eu, Marcos Júnior, estou aqui para mais um bate-papo, né, sobre a vida de um grande santo da nossa igreja com... Ana Marques. Dani Morango. Tati Boni. Muito bom, gente. Hoje a gente vai partilhar um pouquinho com vocês, né, trazer aqui alguns detalhes aí da vida de São Domingos de Gusmão. Um santo que não necessariamente seja tão do fundão, mas eu acredito que alguns detalhes da vida dele talvez você não conheça, né? Então a gente vai trazer um pouco mais aí de como foi, né, a vida e a obra de São Domingos. E para começar, vamos à tradicional biografia. Domingos nasceu no dia 24 de junho de 1170, numa pequena vila chamada Caleruega, na região da Velha Castela, hoje Espanha. Filho de Félix de Gusmão e Joana Daza, pertencia a uma família rica, nobre e muito católica, tanto que sua mãe e um de seus irmãos mais velhos foram beatificados. Domingos sempre foi dedicado aos estudos, destacou-se pela inteligência e veio a se tornar um jovem muito culto. Na juventude, sentiu-se chamado para o sacerdócio, assim, ao completar 24 anos, foi ordenado padre. São Domingos apresentou o projeto da Ordem dos Dominicanos, Dominicanos, ao Papa Inocêncio III, no ano 1207. No mesmo ano, o Papa deu a ela sua primeira aprovação. Isso aconteceu durante o Quarto Concílio de Latrão. Um ano depois, o Papa Honório III deu à Ordem dos Dominicanos a aprovação definitiva. Na ocasião, o Papa deu a ela o nome de Ordem dos Frades Pregadores. Depois, por causa de São Domingos, eles passaram a ser chamados de dominicanos. Vendo sua obra no caminho certo, ele faleceu quando tinha apenas 51 anos, em 8 de agosto de 1221. A fama de sua santidade, os testemunhos dos que conviveram com ele e os milagres atribuídos à sua intercessão fizeram com que ele fosse canonizado apenas 13 anos após sua morte, através do Papa Gregório IX. Ele foi enterrado no interior da Catedral de Bolonha, onde é venerado no dia de seu falecimento. Após sua canonização, foi aclamado padroeiro perpétuo e defensor de Bolonha. Muito bem, gente. Bom, então talvez você possa até não conhecer São Domingos de Gusmão, mas você com certeza deve ter tido algum contato com os dominicanos, né? Ou pelo menos algum santo dominicano ou beato dominicano, né? A gente vai citar alguns, inclusive aí no decorrer do episódio. Então, meninas, para a gente começar a nossa partida, o nosso bate-papo de hoje aqui, quem quer começar um pouquinho aí contando de como foi se aproximar de São Domingos de Gusmão? Nossa, a gente tá super empolgada pra falar Dani, dele. que é fã... Não, é que eu fiquei no mudo aqui. A Dani, que é fãzona dele, tava super querendo falar dele aí, ó. Eu não sou fãzona dele, eu sabia que ele era top só. Então, bom, enfim, vá. Foi muito interessante, assim, eu já tinha escutado realmente falar de São Domingos de Gusmão, dos dominicanos, de alguns santos que fizeram parte da ordem dele, né? Mas, assim, não sabia os detalhes da vida. Então, foi... Aí, assim, eu já tinha a impressão de que ele era um santo top, e aí só foi se confirmando que ele era realmente além até do que eu esperava. Um santo top. Eu não sei os termos
atuais para Jovens. Jovens para dizer essas coisas. Eu não estou atualizada aí nas gírias modernas, mas acho que deu para entender. Então, foi muito interessante, muito legal conhecer um pouquinho mais da vida dele. Tem muitos causos para contar aí ao longo do episódio. Um santo com os dons, né, extraordinários também. Vários milagres aí realizou ao longo da vida, mas também muito concreto, com uma obra muito concreta. Então, acho que esse é um episódio muito legal. Quero aí no decorrer do episódio ficar amiga dele, porque eu não fiquei ainda não. Eu ia falar a mesma coisa. Eu falei assim, gente, de que santa a Dani tá falando? Que tantos milagres foram esses que eu não vi? Ela lê um livro, né? Acho que não. Então. Ah, tá. Então, é por isso aí, ó. Eu falei, gente, bom, eu só vi vamos uma. aprender. Não, eu falei pro Marcos, eu falei, a parte concreta da vida dele, teológica, sei lá o quê, eu não consigo falar. Porque esse livro praticamente é de causo. Então, assim, cada página tem um milagre, tem um negócio que ele fez, alguém que ele ressuscitou. Então eu vou falar só disso. Ele ressuscitou alguém? Você tá zoando? Oh, sim! Não, agora ele me ganhou. Tá bom. Agora pronto, né? Já virei amiga, né? Não, então vamos partilhar um pouquinho sobre a família, né? A Cris não tá aqui hoje, então deixa eu fazer esse papel. E aí depois a gente vai caminhando aí para chegar nesses milagres todos, né? O que me chamou a atenção, né, conhecendo a história de São Domingos, primeiro, né, você vê, pela biografia a gente já ouviu ali, né, que a família era rica, cheia de posses e tal, mas muito católica, né? Tanto que a mãe se tornou beata e o irmão mais velho também se tornou beata. E teve um outro irmão que morreu com fama de santidade, né? Esse não chegou aos altares, né? Não foi proclamado santo ou beato, mas realmente a família de uma vivência católica assim, muito forte, né? E a mãe, desde sempre, né? Desde o ventre ali já rezava por ele. Inclusive, enquanto estava grávida dele, ela teve uma visão. Não sei se vocês viram isso também, né? Que ela teve uma visão que era como se tivesse um cachorro, né? Correndo com uma tocha na boca. E aí acho que já prefigurando, né? Porque assim, ele como um pregador, ele ia levando a palavra de Deus para iluminar todos os cantos, né? Então acho que era esse cachorro, né? Esse cão bravo ali para espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Então, vou complementar gente, para variar, eu consegui para variar não, né? Que parece que eu leio todos os livros do mundo, mas eu gosto de ler livros para poder falar do podcast. Então, eu consegui ler um livrinho muito pequenininho, 60 páginas, sobre a vida dele, que conta alguns fatos, algumas coisas. Depois a gente deixa na descrição. E é bem, bem legal, assim, eu gostei bastante. E aí, falando sobre a mãe, sobre a gestação, né, ela teve os 2 primeiros filhos que já demonstravam interesse para essa vida de santidade, de sacerdócio e tudo mais. Quando ela estava grávida do Guzmão, ela estava muito preocupada com a descendência da família. Então, assim, ela falou, eu quero ter netos, eu quero que a minha família perpetue, né? Então, ela ficou muito preocupada com isso e começou a rezar muito por isso. E aí foi quando o Marcos Neto falou assim, dessa visão, ela fez uma novena para São Domingos de Silos. Então, durante 9 dias, ela rezou, né, na sepultura dele. E aí, depois, no 9º dia, foi que o santo, né, apareceu para ela e ele falou uma frase, tem um textinho aqui, que explica essa visão que ela teve. Que na verdade foi um sonho, né? E aí assim, vou ler aqui rapidinho. Não é preciso ter medo. O filho que trazes no ventre será grande como um homem de Deus. Assim como o cão é fiel ao dono, ele será fiel ao Altíssimo e à sua igreja. Com sua pregação, incendiará o mundo no amor e na verdade do Evangelho. Não será segundo a carne, a descendência dos Guzmão, mas será no espírito, pois esse menino será o fundador e pai de uma numerosíssima família religiosa. Então, assim, a preocupação dela de ter uma descendência, e aí, né,
o São Domingos de Silos fala para ela que não vai ser na carne, vai ser no espírito. Aí ela acabou se conformando com isso e voltou para casa mais tranquila, né? Sabendo que o filho dela tinha uma grande missão aí pela frente. E, inclusive, uma outra curiosidade é que ele se chamou Domingos por conta de São Domingos de Silos, né? Esse santo pela qual ela fez a novena com essa preocupação, né? Um outro detalhe assim que eu vi o Padre Paulo falando, né, sobre essa visão, para fechar aqui, é que quando você separa, né, o nome, né, porque eles são conhecidos como dominicanos, né? Então, em italiano lá ficaria Dominicani. Então, se você pega o Domini, que é Deus, e o Cani seria cão, né? Cachorro. Então, seria o cão de Deus. Então, o próprio nome, né? Dominicani, faz referência ainda, né? A esse cão fiel que a mãe sonhou aí, que foi profetizado por esse santo, né? Não, e ao longo de tudo, assim, né? Ele foi tendo sinais. No batismo dele, no dia que ele foi batizado, a madrinha viu no reflexo da água sobre a cabeça dele, viu uma pequena estrela, né, que era um simbolismo demonstrando que ele seria uma luz e um guia para muitas pessoas. Então, algumas coisinhas, né, desde de antes do nascimento, batismo, então foram mostrando que ele era uma pessoa, uma criança já, né, diferenciada, assim, Deus o tinha escolhido realmente para uma grande missão. Putz, na mesma família, assim, você conviver entre santos, como deve ter sido, né? Conviver entre santos, porque, embora na época eles não soubessem, né, que seriam beatificados ou santos, você imagina conviver com pessoas com esse perfil. Porque uma pessoa, para ela ser santa, ela tem que ter algumas características no dia a dia ali, né, que demonstrem, né, a fidelidade dela a Deus, a devoção, a luta contra o pecado, a mansidão, né, a vivência nas virtudes. Imagina como era viver com a mãe dele, com os irmãos, né, uma família inteira ali. Sei lá, deve ser um quê? Uma família do bem? Como deve ser todo mundo sorrindo o dia inteiro? Céu, né, Como é, amiga? gente? Deve ser o verdadeiro céu na Terra. Cara, que é isso, gente? Porque, ó, ela vai se dar o melhor dela porque ela é santa já, né? O outro também. E aí você... Meu Deus, fica aqui imaginando. Era uma casa que não tinha lavagem de roupa suja, né? Não tinha DR, não tinha nada. Não tinha, era cara, tudo na não tinha. paz, tudo de boa. Não consigo imaginar o que é, sabe? Viver ali entre santos. E se houvesse alguém com uma pequena má inclinação, essa pessoa já ia ficar constrangida, porque todo mundo era santo, né? Ela falou, deixa eu ser santo logo também, porque isso vai ficar feio pra mim. E sabe o que eu achei interessante também? A novena que a mãe dele fez, a São Domingos de Silos. Porque, tipo, não é um santo que a gente conhece, né? E aí eu fiquei tentando pensar assim, cara, por que lá naquela época, né, há mais de 800 anos atrás, esse santo era conhecido, sei lá, por que essa mulher, né, ela conhecia esse santo? Não sei se naquela época lá ele não era um santo do fundão, né? Mas esse daí é um outro. Depois eu fui pesquisar também sobre ele e o bicho também é do babado, gente. Amiga, você tem que lembrar aí que a gente tá falando do século XII, XIII, tinha muito santo pra nascer ainda, né? Então, os santos que pra gente é top hoje são os que nasceram nesses 800 anos aí. Pra eles eram outros, né? Verdade. Aninha, só puxando um pouquinho o gancho do que você falou, como seria viver nessa família entre santos, né, cheia de virtudes, eu só um contraponto aí para gerar uma polêmica, mas imagina também como deve ser difícil para eles, vamos falar dos temperamentos hoje, por exemplo, um colérico, um melancólico, um sanguíneo, né, imagina eles todos na mesma casa, convivendo como a gente deve conviver hoje, e lutando, porque quando você falou, eu fiquei pensando assim, não é que eles, nossa, era todo mundo paz e amor, né? Mas não eles era. lutavam. Tanto que eles foram santos pelas coisas que eles fizeram aqui, né? Então devia ser uma luta constante para amar, uma luta constante para servir, uma luta constante contra o pecado, uma luta constante, sabe aquela coisa de quem serve mais, no sentido de, vou me doar pelo outro porque amo. Então devia ser muita luta de todos dessa família.
para serem melhores para Deus e, consecutivamente, melhor uns para os outros ali dentro daquele lar. Com Então, certeza. muito difícil, muito difícil. E o legal que eu vejo, assim, Tati, concordo muito contigo, porque, assim, muitas vezes a gente acaba olhando, né, pra parte mística ou imaginando que o santo é só suave, né, é uma brisa suave, mas não, né. Assim, primeiro que o santo não se vê como santo, não se reconhece como santo, né, pra ele isso é quase como uma ofensa, né, você chamar ele de santo. Ele fala, ih, meu filho, eu tô tão longe. Aí a gente pensa onde a gente tá, né, se ele era o que tá longe, imagina a gente. Mas eu fico pensando que era uma família onde tinha muita, sabe, aquela cumplicidade, a compreensão, né, de você ver que o outro tá na mesma luta que você, de que você pode ali, né, porque às vezes você tá, de repente, passando por uma coisa que você olha para um lado, pro outro, você não vê necessariamente quem tá junto contigo ali e tal, e eles dentro de casa tinham muito dessa cumplicidade, eu imagino, né, então é bem interessante mesmo. Uma outra coisa também que me chamou a atenção nessa questão da família é que era de uma família extremamente rica, né? E vejam só, temos santos ricos, gente, né? Não é o dinheiro, não é a condição financeira que você tem, né, que te faz ser santo ou não, mas é quem você é, né? Eu acho que, pelo que eu relato, nas coisas que eu estudei aqui, o único mesmo que abriu mão de tudo, né, dessa vida de riqueza, uma vida boa financeiramente mesmo, foi São Domingos Gusmão, né, que ele acabava doando tudo mesmo pelos pobres, né, naquela época eu acho que estava tendo guerra naquela época, enfim, teve tanta guerra, né, no passado, mas que deixava muitas pessoas famintas, né, nas ruas, e ele vendia tudo que tinha para dar de comer aos pobres. Mas eu acho que o restante da família dele não abriu mão, né, da riqueza. E mesmo assim temos a mãe dele beata, temos irmãos beatos também, né? Então isso também me chamou a atenção. Como é, né, ser rico e isso não impactar quem você é a ponto de corromper a sua alma, né? É só você colocar o dinheiro no seu devido lugar, né? E muitas vezes o pessoal às vezes acaba colocando o dinheiro no lugar de Deus, né? E aí é onde acaba tendo esse problema. Mas é isso mesmo. Não, e uma das, além, vocês falando do dinheiro, que era uma família rica e tudo mais, mas era uma família de extrema oração. Uma família devota à Nossa Senhora. Então, a mãe também tinha um cuidado muito grande com a educação religiosa dos filhos, né? Tinha toda uma preocupação dela em passar, ensinar. Então, as primeiras passagens do Evangelho que eles ouviram, que Domingos ouviu, foi através da mãe. Ela levava ele todo dia na capelinha, na igrejinha lá para rezar para Nossa Senhora. Então tinha todo um cuidado de apresentar a fé também desde sempre, para que isso fosse algo que crescesse com eles, né? Então, assim, como a gente hoje, todos aqui que estamos gravando, temos filhos, né? Buscamos ensinar isso para os nossos filhos, a mãe dele também buscava. Então foi através dela, ela foi a primeira catequista dele. E aí tem uma passagem fofinha, só para ilustrar. Ela contava as histórias, e aí um dia ela contou para ele como que Jesus nasceu. E ele ficou muito impactado com isso, muito. Ele era criança. Aí, depois de um tempo, beleza, ela contou a história, e na noite que ela contou, ela foi olhar ele lá no quarto e ela viu que ele estava dormindo no chão. E aí ela perguntou, né, por que ele estava dormindo no chão? Aí ele falou assim para ela, o menino Jesus era pobre e nasceu na manjedoura. E no meu berço é bonito demais para mim. E o berço dele era um berço todo de veludo, todo chiquetoso, tal. Aí a mãe dele ficou ao mesmo tempo muito emocionada com aquilo que ele disse, né? Mas tentando achar um jeito de convencê-lo a dormir novamente no berço, na caminha dele. Aí ela falou, com muito custo ela conseguiu convencer ele a dormir de novo numa cama. Porque ele ficou tão impactado com aquilo de Jesus na pobreza, então acho que veio daí também a questão, né, dele doar sem apego, dele não ter esse apego às coisas materiais, né? Ele falou, Jesus dormiu no chão, Jesus nasceu na manjedoura, então eu não preciso disso aqui. E aí, por muito tempo, né, essa história foi fofinha, assim, tudo, e depois disso ele foi mandado para estudar. Então, assim, com 8 anos, mais ou menos, ele foi mandado para uma outra aldeia e ficou uns 7 anos estudando lá até
poder retornar de novo para casa. Então, olha as coisas que já estavam enraizadas nele ali, né? Porque ele passou um período fora de casa. Então, ali, na infância, primeiros anos e tudo mais, a mãe já conseguiu passar valores, né? Para ele. Eu fico impressionada que, assim, a cada podcast a gente percebe o quanto as coisas mudaram, né, com o passar dos anos. Lá, muito tempo atrás, as famílias, elas tinham esses costumes, né, de ensinar aqui o catecismo, né, eu não sei como dizer, assim, ensinar, sabe, ensinar uma vida cristã, ensinar quem era Jesus, desde pequenininho, né, a família tinha esse costume, isso veio se perdendo, né, com o passar dos anos, que hoje, poxa, criança não sabe nem o que é catequese, ou vai saber o que é catequese quando é adulto, né, às vezes os próprios pais já não tiveram catequese. Como é importante, né, gente, uma criança nascer numa família em que desde pequenininho a gente estude, né, e a gente mostre para eles o que era o ser o cristão, né? Isso deveria ser realmente... É uma família onde Deus é o centro, né? Isso Se Deus muda, é o gente, eu centro, acho. automaticamente você vai ensinando, falando, igual você falou assim, ó, ensinar quem é Jesus, né? Essa catequese é simplesmente você falar da vida de Jesus, ensinar quem é Jesus, apresentar Jesus para os seus filhos. Então, se a família tem Jesus como centro, o centro é o quê? Ele é o mais importante. Então, esse mais importante eu preciso conhecer para amar, preciso conhecer para seguir. Então, é isso. E como isso formou os santos, né? Que diferença isso faz, gente, na vida de uma criança, na formação do caráter dela, né? Com certeza. Isso é o chamado de todos os pais, né? Nós que somos pais, de realmente catequizar os nossos filhos dentro de casa, né? Porque muitas vezes a gente está acostumado aí com a terceirização, né? O mundo, ele foi passando, né, por muitas mudanças, muitas revoluções, e o Estado foi tomando um papel, enfim, a gente foi se acostumando, né, a terceirizar. Então, a própria catequese, né? A gente simplesmente acha que, pois lá na igreja, a igreja vai lá e ensina, e na catequese lá dá conta. Poxa, mas se você tem a possibilidade, né, de fazer isso dentro de casa, e é legal que, sendo dentro de casa, tem que ser natural também, né? Você pode fazer isso simplesmente dando exemplo, né, nas suas orações, então, com que seja algo mais natural, né? E aí, voltando para a história dele, né, nesse ponto que a Dani citou que ele foi estudar, e ele foi estudar com um tio dele, né, que era sacerdote, e aí o tio foi quem ficou meio que encarregado, né, da formação, da educação dele. E aí eu imagino que ele já tinha essa base, né, que ele vivia dentro de casa, que ele vivia com a mãe, com os irmãos e tal. E aí quando ele viu o tio sacerdote, acho que isso foi, querendo ou não, despertando, né, e voltando o olhar dele mais para essa vocação que era o sacerdócio. Foi quando ele veio a depois se ordenar e se tornar padre, né. Então esse também é um ponto que, além de ter dentro de casa, tinha na família, né, no círculo mais amplo aí o tio como sacerdote. Bom, então aí ele seguiu os estudos, né, e aí como a Aninha até comentou, né, que ele tinha essa caridade já também desde cedo aflorada, né, porque muitas vezes ele vendia os livros que tinha, os livros de estudo, para doar o dinheiro para os pobres, para os necessitados, né. E vale lembrar que a gente está falando aqui do final do século XII para o século XIII, né, então não pensa que livro é como hoje, né, numa Black Friday, Prime Day, todo mundo vai lá, compra um monte de livro e vida que segue. Não, lá livro era muito caro, porque fazer a cópia de um livro era muito, muito caro, né? Então, e demorava muito. Então ele não tinha esse apego, assim, né? Ainda que fosse para os estudos dele, para ele se formar melhor, ele vendia e dava para os pobres, né? Isso ele já tinha por volta de uns 18, 20 anos, mais ou menos, né? Os livros eram escritos à mão. Não tinha jeito de fazer que nem hoje em dia, né? Era escrito tudo à mão, era um livro, era tudo personalizado. E esses livros que ele vendia, que ele vendeu também, foram dados pelos pais dele, né? Quando ele foi estudar fora, os pais falaram, olha, a biblioteca é sua, leve aquilo que você julgar que seja preciso e necessário. E aí ele levou, só que aí ele viu as pessoas passando fome e tudo mais, aí ele começou a vender os livros para poder ajudar. E aí ele foi questionado por isso e ele falou,
eu não posso estudar sobre peles mortas enquanto tantos homens morrem de fome. Então já mostra assim, né, todo um desapego às coisas, mas vai reforçando só aquilo que já vem desde da infância. Sim, e aí então ele começou, né, a fazer parte, né, foi ordenado sacerdote aí aos 24 anos, começou a atuar e fazer parte de uma diocese, né, e um bispo ali bastante atento, né, já viu as virtudes ali do garoto, né, do jovem São Domingos, né, já viu as virtudes e falou, vou apostar minhas fichas nesse cara aqui, porque o cara é bom, o cara é bom. Então o bispo já puxou ele para perto, já começou a dar algumas responsabilidades para ele, né, já começou a levar ele, de repente, para pregar, via que ele tinha esse dom também, né, da oratória e tal. E aí foi quando ele foi se destacando, né, e aí ele chegou até a fazer uma viagem com o bispo. Não sei se eu já estou me adiantando muito aqui, gente, mas só para vocês entenderem, assim, a gente chegar bem na parte importante. Não, toda a vida dele é importante, né, mas na parte aí da ordem também dos dominicanos, né, mas aí o bispo foi fazer uma viagem, e aí ele começou a se deparar de como estava, né, o mundo, porque ele tinha uma visão ali, né, da cidade, em onde ele estava. Então, assim, primeiro que o mundo dele era a família, né, e à medida que ele foi crescendo, ele foi tendo contato ali com a cidade próxima, a aldeia próxima e tal. E aí essa viagem com o bispo, que eles foram para a França, fez com que ele visse como que o mundo estava ali ao redor dele, né. E no século XII, final do século XII para o século XIII, tinha uma heresia que estava se espalhando muito rapidamente, assim, né, que preocupava bastante. E vale lembrar, né, que no começo aí do cristianismo, né, foi pelo menos aí, lá, 1500 anos, ou 1300, pelo menos 1400, combatendo várias heresias de todo tipo, né. Então, na época dele, quando ele viu aquilo, ele falou assim, olha quanta gente, primeiro que ele viu assim, né, olha quanta gente que precisa ser evangelizada por não crer, né? Então, os pagãos, ele olhava e falou, bom, a gente precisa falar de Deus para esse povo. E depois ele olhou e viu, olha quanta gente de Deus está perdendo a sua fé acreditando em coisas vãs. E a heresia que ele foi combater era a heresia dos cátaros, né? Ou albigenses. Você vai encontrar das duas formas, né? Porque no sul da França tinha uma cidade chamada Albi, que ela se converteu ao catarismo, né, digamos assim. E aí quando São Domingos viu aquilo, ele falou, a gente precisa pregar, a gente precisa fazer alguma coisa, né. Então ele começou enfim, a pregar mesmo, né, a falar de Deus para as pessoas, a participar de debates públicos ali para mostrar para as pessoas a verdade, né. A verdade, porque os cátaros, eles pregavam que existia um Deus bom e um Deus mau, né. O Deus mau, ele criou enfim, todas as coisas más, e eles colocavam como sendo má tudo aquilo que era material. E o Deus bom era o Deus, né, espiritual, celeste e tal, então nada do que era material vinha do Deus bom. Então, assim, só por aqui a gente vê que assim, os cátaros, eles não queriam que Jesus se encarnou, porque o corpo era matéria, né? O corpo é matéria. Se o corpo é matéria, é mal. Então, Jesus não se encarnou. Eles mal comiam, eles faziam jejuns muito severos, porque comida é matéria, então não tinha que comer. Era uma coisa meio maluca, né? Então, matrimônio, eles não queriam, eucaristia, nada disso. Então, São Domingos, ele foi aí um dos grandes que lutou contra os cátaros, né? A partir do momento que eles não acreditam, né, putz, eles não acreditam nem na Virgem Maria, né, porque foi ela que gerou o próprio Jesus e tal, então era uma heresia, assim, pra lá né, não dramática, assim, mas... Era doida mesmo, vamos era falar. Doida, essa é a palavra, né, doida. uma heresia maluca. E é legal porque, legal não, né, mas onde eu li fala que quando ele foi... quando o bispo pediu, né, para que ele fosse lá para o sul da França para combater essa heresia, ele tinha ido com um amigo, né, um parceiro também, e acho que era um padre, e esse padre acabou morrendo no meio do caminho, e mesmo assim ele seguiu adiante, né, e foi sozinho para ele enfrentar contra tudo e contra todos ali. E aí, do jeito que você falou mesmo, Marcos, ele falava publicamente, ele falava só com essas pessoas individualmente, né, ele rezava bastante. Imagina assim, você vir para o sul da França sozinho
para combater uma heresia gigantesca, né? E aí, inclusive, acho que mais para frente a gente vai falar como ele conseguiu fazer isso, né? Que é o assunto mais babadeiro aqui que a gente tem. O que eu acho legal também, nessa ordem, eu não sei se todos os dominicanos fazem isso, né? Mas ele tinha umas práticas de penitências, né? Muito pesadas, assim, né? No sentido de, poxa, ele ficava, acho que passava várias temporadas, né, de 40 dias só no jejum de pão e água. Ele dormia sobre tábuas duras, né? Ele andava descalço por caminhos que tinha pedra e trilhas cobertas de neve. Ele suportava vários insultos sem responder nenhuma palavra. Ele pregava, né, apesar de estar doente, mas ele nunca mostrava nenhum desânimo na pregação. Inclusive, ele era muito bem visto como o homem, né, da alegria e do bom humor. As Sim. penitências deles são iguaizinhas às nossas, né? Quem hoje em dia não faz isso? Gente, você não faz, Aninha? Nossa, não acredito, 40 amiga. dias a pão de água. Não, eu não fico Não nenhum. acredito, gente. Eu só Quem não tá faço nos a da ouvindo neve. aí não tá Eu só não fazendo faço... ainda. Só não faz Vocês o da estão neve que não tem no Brasil, né, Marcos? vocês estão Exato. só dormindo sem travesseiro, igual Santa Faustina? Ah, gente, não acredito. Estão só fazendo o jejum de carne na sexta, né? Nem na quarta e sexta. Ah, não acredito, Nossa, gente. gente. Tem semana que a gente nem Né? faz, né? Meu Então, a Deus. gente precisa rever, né? Eu acho que nós Temos, precisamos certo? Fora rever. isso. Nós, católicos, precisamos rever essa questão do jejum e da penitência, que é uma coisa que a igreja fala pra gente, uma coisa que a igreja determina que a gente tem que fazer. Tem muito católico que não faz. Não É faz que faz jejum, porque não não faz faz porque penitência nenhuma. eles Safadeza, né, amiga? a igreja, tem católico que acha que isso não é obrigatório, né? Ele acha que assim é opcional. Faz se quiser, obrigatório mesmo é só na Páscoa e olhe lá. E não é uma prática, né, de todo cristão, gente. Não, e sem contar que, assim, aproveitar que a gente entrou, né, nesse tema aqui, só para esclarecer o pessoal também, né, uma parte mais catequética, né, abrindo parênteses aqui com São Domingos, né, com relação à abstinência de carne na sexta-feira, é obrigação de todo católico se abster de carne às sextas-feiras. Está no Código de Direito Canônico, até hoje não foi tirado. O que existe é o seguinte, né, a regra diz que você pode comutar, né? Os bispos do Brasil deram essa permissão, né? Porque a conferência episcopal pode fazer isso. Então eles deram a permissão de você comutar. Você pode trocar a abstinência de carne por alguma outra penitência ou por alguma obra de caridade, ou alguma obra de misericórdia. Então assim, quero comer carne na sexta? Beleza. Mas eu vou lá e faço algo a mais, né? Do que eu faria para dar uma equilibrada. Porque é muito saudável, né? O que a nossa igreja nos ensina, né? Nossa mãe mestra, é de que é muito saudável você ter essas práticas, né, de você ter penitência, se abster para você ir controlando as suas vontades, enfim, para você ir ordenando, né, os seus sentidos, as suas coisas. Então, é muito saudável. E, gente, vamos concordar que ficar um dia sem carne não mata ninguém, né? Quer marcar o churras? Marca pro sábado, cara. Não precisa fazer na sexta, entendeu? Na sexta, come ali, ó, um ovinho frito, um omelete, um peixinho, show de bola no forno. Então, assim, se você achava que não era obrigatório fazer abstinência de carne na sexta, sim, é obrigatório. Mas se você quiser comer carne, você tem que comutar por alguma outra coisa, né? Ou pelo menos fazer jejum de algum outro alimento. E alimento que seja algo que você de fato come, né? Porque a pessoa fala, vou fazer jejum de jiló. A pessoa nunca come jiló e quer fazer jejum de jiló, então não pode também, Não, né? o jejum, Marx, pelo que eu entendo, é você ficar um determinado período de horas sem comer. Você tirar algum alimento é a penitência, e o jejum é você ficar um determinado período de horas sem comer. Então, por exemplo, fazer jejum na sexta-feira, minha última refeição é 9 da noite. Aí, a partir das 9 da noite da quinta até o meio-dia, por exemplo, da sexta-feira, eu não vou comer nada, apenas beber água, além da penitência de não comer a carne, entendeu? Porque a carne na sexta-feira não é um jejum, ela é uma abstinência, né? Não é jejum. Isso. E geralmente o jejum da igreja, o que ela pede é que você faça, né, uma refeição completa e as outras duas não deem uma segunda refeição, né? É como se você tivesse só uma refeição e meia no dia, né? Então, é isso aí. Mas o jejum é realmente o ato de não comer, né? Quanto mais você não come, né, quanto maior tempo, né, de horas sem comer. E aí o pessoal também só tem que tomar cuidado, né? Fala assim, eu fiz jejum de 14 horas. Beleza, aí depois você quebra esse jejum com
uma churrascada ali, né? Um rodízio de churrasco. Não, aí é ir ordenando as coisas, né? Não, e aí, além de tudo, tendo a visão espiritual da coisa. Porque senão também vira dieta, né? Você vai usar o jejum para... vou aproveitar aqui que a igreja pede para fazer o jejum, já vou fazer aqui o low carb, vou cortar. Você vai fazendo virar dieta. Outros intuitos. E a questão aqui é a questão também muito espiritual. Então, o jejum ele tem que estar atrelado à oração. Até porque se você não tem o hábito, né? Tipo, tanto é que a igreja pede você ofertar o jejum, né? Então, senão não vale. Não tem uma validade se não tiver um espiritual junto. Então, vira tem que ter um propósito, né? Se você faz por fazer, sem propósito algum, então fica mais difícil. Mas beleza, me corrijam rapidinho se eu estiver errada rapidinho aqui também, sobre a penitência de não comer carne na quarta-feira, que eu aprendi esse ano, né? E por que a igreja recomenda que se faça a penitência também de carne na quarta-feira? Porque na quarta-feira foi o dia que Judas decidiu trair Jesus. Então, na quarta-feira, todas as quartas do ano, a gente também faz esse jejum de carne por conta, né, dessa decisão de Judas, e a gente oferta aí essa penitência aí em reparação aos pecados cometidos. Esse da quarta eu não conheço. Fica a dica. Bom, então fechado o parênteses aqui do jejum, então vamos voltar a São Domingos. E aí só um comentário, tá, rapidinho também que eu lembrei, que quando a gente falou da viagem dele para o sul da França, os cátaros e tal, ele tinha ido com esse bispo, né, em Roma também, falar com o Papa, e o objetivo dele era pregar para os bárbaros, né, ele queria ir lá pro lado do que seriam os vikings da época, né, digamos assim, os bárbaros, e aí o Papa, né, da época, falou, não, cara, eu preciso de você ali na França, né? Eu tô precisando de você ali na França, junto com o bispo. Aí foi quando o Papa, né, pediu para ele ir conhecer outro padre lá, né, que acabou falecendo muito rápido ali, né, não conseguiu, e ele teve que ir sozinho lá pra França. Então foi por mais ou menos esse caminho aí, né? E aí ele se enfiou nessa sinuca de bico, né? Por ter que combater a heresia sozinho, e ele era assim, ele nunca deixou a oração de lado. Então, ao mesmo tempo que ele tinha essa questão já muito forte da pregação, de falar, de né, tentar converter as pessoas através da palavra, a oração também sempre vinha muito forte. Então, ele rezava de noite e falava de dia. Rezava de noite e pregava de dia. E aí, num determinado momento, assim, a coisa estava muito pesada, ele estava muito já... um dia mais abatido, digamos assim. Ele se retirou para um lugar rezar, um campo, né, um campo verde, assim, um pouco fora da cidade. Ele foi rezar já meio cansado dessa batalha toda, né, contra as heresias e tudo mais. E aí foi quando Nossa Senhora apareceu para ele. E aí aqui tem no livro tem uma fala, né, de Nossa Senhora que disse assim: Domingos, meu filho, lembra-te que por meio da Ave Maria pronunciada pelo anjo Gabriel, a salvação entrou no mundo, no momento em que por obra do Espírito Santo Jesus se encarnou. Pela Ave Maria você vai conseguir o êxito na sua missão. Então aí ele começou a refletir sobre isso que Maria tinha dito para ele, né? Foi através da Ave Maria que a salvação entrou no mundo, e através da Ave Maria que ele ia conseguir, né, ter mais sucesso aí nessa missão de converter as pessoas e acabar com as heresias e tudo mais. Então foi assim, ele ficou tão refletindo sobre essa questão, né, das Ave Marias, que aí ele começou, então ele teve uma ideia de organizar o rosário, né, que seria um cordãozinho com continhas que se pudesse rezar o Pai Nosso e as Ave Marias, né, e pelo grande fato do povo não saber ler, ele achou que aquilo lá também seria fácil das pessoas aprenderem, então serem evangelizados através do rosário. Só que não foi ele que organizou e fez as divisões dos
dos mistérios e tudo mais. Ele primeiro teve essa ideia central aí do cordãozinho com Pai Nosso e Ave Marias, e aí um outro dominicano, Frei Alano de la Roche, um frade dominicano, que foi seguidor de São Domingos, que mais tarde organizou tudo para que a gente pudesse rezar rosário como a gente reza hoje. Na verdade, ainda teve outras mudanças aí ao longo do tempo, porque foi o Papa João Paulo II que introduziu os mistérios do terço dos mistérios luminosos, né? Então, naquela época ainda, né, a coisa foi sendo construída, mas foi através dessa visão, dessa fala de Nossa Senhora que surgiu aí a oração do Rosário. Isso. E nessa época, né, a gente nem chamava de Rosário, né? Quando eu falo a gente, como se eu estivesse lá, né? Mas vocês entenderam. Então, assim, o pessoal conhecia mais como o Saltério, né? Era o Saltério da Virgem Santíssima. E naquela época, a oração da Virgem Maria, né? A Ave Maria, era só a primeira parte, né? Era só Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E parava aqui, né? E era isso que era recitado e repetido, que era praticamente as palavras no Evangelho de Lucas, né? Que o anjo falou para Maria e tal. Então, o rosário ele só foi ficando pronto com o tempo mesmo, como tudo na igreja, né? Isso que é lindo na nossa igreja, que assim, não é que cai tudo pronto com zíper e arrumadinho, não. As coisas vão sendo construídas, né? De maneira bastante orgânica e a fé vai sendo consolidada. Então depois teve essa outra, porque assim, São Domingos, quando ele recebeu, né, de Nossa Senhora, né? Ela disse para ele, ó, reza a Ave Maria aqui, reza o rosário que você vai combater aí a heresia, né? Ele até que não chegou a ver a heresia sumir completamente em vida, né? Mas ele via que a heresia não se espalhava mais, né? Era contida ali. E era bonito ver que nas pregações dele, na homilia dele, né? Quando ele estava celebrando a missa e fazia a homilia, ele já ia introduzindo a Ave Maria para ir ensinando os fiéis. E aí o rosário foi realmente essa dinâmica de ir contando, né? Com as pedrinhas e tal. E aí depois de uns, sei lá, 100 anos, assim, o rosário deu uma caída, uma esquecida, e aí teve um outro dominicano, né, que foi esse que a Dani comentou, que foi quem deu uma organizada de novo ali pro rosário ressurgir, né, digamos assim, e a forma um pouco mais próxima do que a gente conhece hoje, ela foi definida ali, né, pelo Papa Pio V em 1569. Ele até foi conhecido, né, como o Papa do Rosário. Ele incentivava muito a oração, né, do Santo Rosário. E também ele é um Papa que ele fez bastante coisa, né? Entre as coisas que ele fez, ele foi o Papa ali que conduziu, né, o Concílio de Trento, foi o Papa que promulgou o Catecismo do Concílio de Trento, né, que é o que a gente teve ali como um dos grandes catecismos, né, o Missal Romano da Missa Tridentina, né, veio dele aí. E sem contar que São Pio V, além de santo, é dominicano também, né? Então foi ele que fechou aí o rosário e depois as alterações que tiveram foram menores, né? Por exemplo, teve a inclusão aí dos mistérios luminosos por São João Paulo II, mas não mudou a forma da oração, né? Ele só acrescentou como opcional uma forma de você meditar o rosário, né? Mas o rosário, a estrutura dele se manteve, né? E é interessante, né, que Maria ela trouxe um tipo de oração aqui que serviu para aquele tipo de heresia, né? Em que as pessoas não estavam acreditando que Jesus existia e a Ave Maria nada mais é do que ó ave cheia de graça, né? O próprio anjo vindo falar para Maria que ela seria mãe e tudo mais. Então era a melhor oração com certeza ali para essa heresia. O fundamento do Novo Testamento, né, Aninha? É isso aí. É a saudação angélica. Exato. E se você pensar que assim os cátaros eles não acreditavam na encarnação de Jesus, né? Para eles o Verbo não se fez carne. E aí chegava lá São Domingos falando, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E um monte de vezes, né? Então, e aí a Virgem Maria, né, deu dessa oração para que ele pudesse fazer, né, para acabar com essas heresias, e foi muito poderosa, né? E até hoje a gente tem o costume de rezar o rosário por ele ser tão poderoso. Inclusive, eu não sei se vocês chegaram a ver, né, mas São Luís Maria
como é que fala, gente? Grignon Montfort. Como é que ele é conhecido? São Luís Maria Montfort? É São Luís Maria Grignon de Montfort. Fala, Grignon, fala que é o São Luís do tratado que todo mundo conhece. mas é Grignon? Uhum. Eu acho que sim, se pronuncia assim. Meu francês tá meio enferrujado. Tá, e aí, até no livro, né, chamado O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria Grignon de Montfort, né, que é mais conhecido por conta do livro que ele escreveu do tratado, o verdadeiro tratado da Nossa Senhora, ele disse que numa certa ocasião, Domingos de Gusmão, ele estava lá, né, pregando, tudo bonitão, e aí chegou um herege possuído por demônios, né, e ele acabou exorcizando lá na presença de um monte de gente que ele estava pregando, né, e aí o santo, né, o São Domingos, ele fez várias perguntas ali, né, para a pessoa que estava possuída, e aí por obrigação eles falaram que eles eram mais de 15 mil os demônios que estavam no corpo daquele homem. Por quê? Por que eram 15 mil demônios? Porque ele tinha atacado os 15 mistérios do Rosário, né, e igual vocês falaram, naquela época eram só 15, né, os mistérios luminosos, eles foram introduzidos por São João Paulo II. E aí, durante esse exorcismo, os demônios disseram ao santo que com o rosário que ele estava pregando, né, e ele espalhava para as pessoas, ele acabava levando o terror, né, o espanto a todo o inferno, e que ele era o homem mais odiado ali do mundo por conta das almas que ele tirava do inferno com a devoção ao Santo Rosário, né. E aí, nesse mesmo dia, São Domingos lançou o rosário, né, no pescoço desse homem, e aí começou a fazer várias perguntas para ele, e a principal foi, para resumir aqui a história, foi perguntando para esses demônios qual era o santo do céu que eles mais temiam, né, e a qual ele devia, e qual era o santo que devia ser mais amado e honrado pelos ânimos, pelos homens. E aí começou, né, gente, o inimigo começou a chorar, a gritar, a implorar, por favor, me deixe em paz, eu conto só no seu ouvido, para que você, né, eles começaram lá a causar, e aí São Domingos falava, não, você vai falar aqui para todo mundo ouvir, sim senhor, e eles recusavam, choravam, começaram, enfim, aí São Domingos rezou, né, ele ajoelhou e começou a pedir para a Virgem Maria para que os demônios falassem, né, obedecessem a ordem que ele estava dando. E aí ele começou a se debater, tarará, uma luz, né, nesse livro fala que uma chama ardente, né, saiu das orelhas, do nariz e da boca desse homem possuído, e ainda assim eles não queriam dizer. Ele rezou, ele ajoelhou de novo, ele fez a oração para a Virgem Maria, e antes dele, apenas ele terminou de pronunciar, ele viu, né, uma multidão de anjos de santos que desciam com a Virgem Maria lá do céu, e ela golpeou o demônio com uma vareta de ouro, e falou para ele, responda a pergunta do meu servidor Domingos. E aí, minha filha, acabou. Lógico que a multidão não estava vendo isso, tá, gente? Só quem estava tendo essa visualização era Domingos. E aí, pronto, os demônios começaram a gritar e eles falaram que a santa, a melhor... ele começou a reclamar, né, porque que Maria tinha vindo do céu, que não era necessário fazer nada disso e tudo mais, mas ele falou, esta mãe de Deus é onipotente e ela pode impedir que seus servos caiam no inferno. Ela, como um sol, dissipa as trevas de nossas astutas maquinações, descobre nossas intrigas, rompe nossas redes e reduz à inutilidade todas nossas tentações. Vemo-nos obrigados a confessar que ninguém que persevere em seu serviço se condena conosco. Então, os demônios confessaram, né, que a mais importante ali do céu depois de Jesus é a Virgem Maria, e que ninguém que persevera, né, e que reza a Maria vai ser condenado. Não, e é engraçado que você falou, engraçado não, né, mas curiosidade aí, né, que todo demônio, realmente, quando vai falar de Nossa Senhora, sabe, se contorce ali, porque sabe que ela é a que pisa na cabeça da serpente, né? Não dá mole, não. Então... Gente, aqui, é que assim, eu resumi a história, mas eles falaram quase um texto aqui, quase foram poéticos, sabe? Implorando, pedindo para que não. O São Domingos rezou, aí eles vieram de novo com mais poesia, aí ajoelhou o bicho e veio Nossa Senhora.
Nossa, gente, mas assim, depois vale a pena dar uma pesquisada nisso, porque para vocês conhecerem a história completa aqui, tudo que o inimigo acabou confessando, né, diante ali de São Domingos a pedido da Virgem Maria. E veio reforçar, né, o quanto ela é a pessoa que nos salvará e que muitas almas, né, se salvam graças à sua intercessão no momento de sua morte ali. Não, e aí, a Aninha contando tudo isso, eu lembrei aqui, né, tem uma parte no livro que conta, e eu achei muito fofa. Tem tudo a ver, né, com essa questão da salvação, que assim, São Domingos é muito devoto de Nossa Senhora desde sempre. Então, os dominicanos, por si, têm ela como, né, mestra, protetora e tudo mais. E aí, um determinado momento, lá na ordem, já quando São Domingos já fundou e já tem, a gente vai falar isso um pouquinho melhor, tá? Pode adiantar daqui o assunto. Ele tem uma visão, né? Em um momento de oração, ele tem uma visão onde ele vê muitas pessoas salvas no céu que são de ordens religiosas. Então, ele começa a ver de várias pessoas de vários tipos de ordem religiosa e ele não vê nenhum dominicano. E aí ele começa a chorar, desesperado, assim, tipo, falando com Deus, assim, cadê os meus filhos? E os meus filhos, né? Nenhum se salvou, não tem ninguém aqui no céu, o que aconteceu? E aí, né, Deus fala assim para ele, tá, seus filhos já eles estão a cargo de Nossa Senhora, estão a cargo ali de Maria, seus filhos estão encomendados ali por ela, né? E aí, de repente, Maria levanta o manto e começa a sair uma legião de dominicanos. Porque é Maria que conduzia, né, protegia, ela tinha toda uma proteção mesmo, sei lá como que a gente fala aí, um carinho especial pela ordem, né, por São Domingos e pela ordem dos dominicanos. Então, a salvação dos dominicanos foi garantida, né, os filhos dominicanos aí foi garantida através de Maria. Olha que lindo. Muito bom. E aí a gente já pode então entrar um pouco na ordem, né, de como foi essa questão dele fundar a ordem dos dominicanos, né, porque ele, percebendo, né, essa necessidade de sair pregando, espalhando a boa nova para o mundo todo, né, ele meio que deu uma organizada ali na cabeça e formatou a ordem, né, e aproveitou lá que ele foi até Roma novamente, ia falar com o Papa, né, estava até acontecendo o quarto concílio de Latrão, e aí ele apresentou para o Papa Inocêncio III, a proposta ali da ordem, né? E essa ordem foi autorizada pelo Papa, depois o Papa Honório III, né, que veio na sequência, deu ali a aprovação definitiva para a ordem, e então a ordem passa a ser conhecida, né, como a Ordem dos Frades Pregadores. Então, o nome Dominicanos, né, vem de São Domingos, né, porque ele sempre foi, né, não só o fundador, mas a espiritualidade dele é muito importante. E é bonito ver que o carisma assim, da ordem é o quê, né? A oração, né? Quais são os pilares, né? As bases fundamentais ali da comunidade, da vida da congregação. A oração, primordial, a vida em comunidade, os estudos e a pregação. Então, assim, uma das novidades para a época que ele colocou foi a questão dos estudos. Por quê? Era muito como assim, os padres tinham formação, se ordenavam e iam vivendo, né? Vida que segue ali e tal. Um ou outro estudava mais por conta, mas São Domingos ele falou assim, não, tipo, a gente tem que estudar e tem que estudar muito para falar de Deus, pregar, falar real e combater todas essas heresias e tudo aquilo que não está certo, né? Então os frades que entravam na ordem e quando ele podia, ele mandava para as universidades para estudar, ele dava livros, enfim, eles estudavam muito, muito mesmo para conseguir fazer as melhores pregações, né? Tanto é que de lá, até fazendo um gancho, né? Então já que a gente entrou na ordem, está aqui nos dominicanos, né? Só para contextualizar, tipo, alguns santos dominicanos, né? Então eu falei de São Pio V, que foi um papa bastante importante na história da igreja. Nós temos, por exemplo, só de doutores da igreja, nós temos Santo Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena e Santo Alberto Magno, como santos dominicanos, né? Aí tem vários outros santos beatos, Santa Rosa de Lima também, ou seja, uma ordem, né? Uma congregação muito importante para a igreja na época, né? Pelo carisma, por esse chamado à pregação, ao estudo.
e que deu muitos santos e beatos para a igreja. E o legal, assim, é que foi uma das primeiras ordens que que teve o ramo feminino. Então não era uma coisa só exclusiva freis, né, homens. Então tinha o ramo feminino. E São Domingos, ele viu que assim, os freis eles poderiam ir até determinado ponto. Então ele começou a entender e ver a necessidade de fundar o terceiro ramo da ordem, que é o ramo dos leigos. Então a gente também tem leigos. A gente já gravou aqui episódios sobre beatos teve a Beata Ana Maria Taide, por exemplo, ela é da Ordem Terceira, e a própria Santa Catarina de Sena, né? Ela era da Ordem, mas da Ordem Terceira. Ela é da Ordem Terceira dos Dominicanos, que é isso o quê? São os leigos, a Ordem dos Leigos. Então é possível você ser casado, ter sua vida, ou celibatário, ou sei lá o quê, e ainda pertencer à Ordem dos Dominicanos nesse terceiro ramo. Porque ele viu que os monges, né, os frades poderiam ir até um determinado ponto e que a missão dos leigos, né, tinha uma parte ali daí, né, e ele viu a importância, assim, de trabalhar também com os leigos, de ter algo para eles, que é onde ele poderia atingir, assim, talvez um número maior, né. Acho que o leigo, ele atinge uma outra parte, né, que eles não conseguiriam atingir, até porque a maioria são leigos, né, então se os leigos conseguirem entrar ali, acho que quanto mais gente sabendo, melhor. Porque os leigos vão trabalhar as coisas no dia a dia, vão estar ali no meio do trabalho, na escola, na família, né, em lugares que talvez os freis não vão conseguir chegar. Então, ele pensou muito nisso e fundou o terceiro ramo da ordem. Gente, é importante também a gente lembrar que São Domingos ele tinha uma parte toda mística aqui, né? De milagres, ressurreições. Gente, e a Dani tá com a lista, ela que vai contar para vocês. Eu tô bem curiosa para saber a parte da ressurreição. Então, vamos lá. Eu mais uma vez deixo aqui a recomendação do livrinho. Gente, 60 páginas. Você lê em meia hora o negócio. Mas ele vai contando vários fatos, assim, de coisas extraordinárias também que São Domingos fez, né? Então, a Aninha tá curiosa aí para saber da ressurreição. Eu vou começar por essa, e aí depois eu conto mais um pouquinho, mas não vou ficar aqui me alongando tanto nessa parte, né? Vamos lá. Não foi só um, tá? Mas um caso, assim, de um dom extraordinário que aconteceu dele ressuscitar uma criança, né? Tinha uma senhora que era uma viúva de Roma, que era grande admiradora de São Domingos e sempre estava nas pregações dele e tudo mais. Então, sempre que ele pregava, ela tentava ir com o filho e participar das pregações. E aí o filho dela estava muito enfermo mesmo. E aí mas estava lá, né? Ainda estava vivo. Ela deixou ele por um pedacinho de tempo, assim, para ouvir São Domingos na igreja. E quando ela voltou, o menino tinha falecido. Aí ela ficou desesperada e voltou novamente para a igreja e pediu auxílio, né, a São Domingos, né? Falando, Frei Domingos, o senhor é um servo de Deus e um homem bom. Se o senhor rogar a Deus pelo meu filho, certamente ele vai ouvir. E aí São Domingos ficou compadecido dessa senhora e falou, tá bom, né? Ficou ali uns minutos em silêncio, em oração, aí ele traçou o sinal da cruz na testa do menino e o menino levantou, vivo, normal, curado, né? E aí ele pediu para a senhora não contar nada para ninguém. Falou, não conte nada para ninguém. E obviamente a senhora não respeitou o pedido e saiu espalhando para todo mundo o que tinha acontecido. E aí a história chegou até no Papa. E aí São Domingos, assim, né? E aí todo mundo ficou maravilhado e tudo mais. Chegou a história no Papa e o Papa pediu para São Domingos testemunhar a respeito. E aí ele falou assim, olha,
né, com todo respeito, mas se eu tiver que falar sobre isso, eu vou embora para outro lado do mar, que ninguém sabe que eu sou, o que aconteceu, para que eu não tenha que falar nisso. Ele respondeu isso pro Papa, tá? Aí o Papa ficou meio compadecido e falou, tá bom, vamos respeitar. Mas nisso já tinha se espalhado a fama dele de que ele tinha ressuscitado o garoto para tudo quanto era lado, né? E aí ele acabou seguindo a vida ali, que não tinha mais muito o que fazer. Isso nem parece Jesus na Bíblia, né? Que fazia um milagre e falava, gente, por favor, não conta pra ninguém. Não Aí dava conta. 2 segundos, o mundo inteirinho tava sabendo, aí Jesus tinha que sair correndo. Mas é. Aí teve um outro dia que ele foi, eu vou ficar contando aqui só rapidinho. Ele foi numa hospedaria, né? Ele andava muito, caminhava muito para pregações e tal. E aí ele estava lá, foi parar numa hospedaria, ele estava com fome. E aí ele foi nessa hospedaria e a mulher que estava lá, ela serviu ele. Ela foi muito mal educada, muito mal educada com ele. E ele tentou argumentar com ela em algumas, né? Tentou conversar para acalmar ali os ânimos da mulher, e a mulher ficou assim, não quis nem saber, continuou sendo muito mal educada com ele. Aí ele pegou e falou assim, tá bom. Então ele saiu, levantou e falou, se você não sabe receber com caridade aqueles que vêm em nome de Deus, então rogo mesmo ao Senhor a quem sirvo, que lhe imponha o silêncio. Já que a mulher não se calava, porque a mulher começou a reclamar, ficar louca lá e surtada. A mulher ficou muda na hora. E ele foi embora. E a mulher muda, perdeu a voz. Saiu andando. Ele falou, olha, ele tentou de todos os jeitos acalmar, resolver e tudo mais. A mulher não deu jeito, ele já rogou a Deus e a mulher ficou muda. Aí, meses depois, eles passaram por lá de novo. Aí essa mulher veio e caiu nos pés dele chorando, né? E tudo mais. E aí ele fez uma oração, né? E aí falou, que agora em diante, né, a sua língua sirva somente para glorificar a Deus. Mas nesse período de tempo que ela ficou muda, foi um período de que ela se converteu. Então, serviu de lição para ela, né, exercitar a humildade e para realmente buscar a conversão. Então, quando ele curou ela, digamos assim, ela já estava convertida, né? Ela já estava transformada. E aí, eu vou falar... É o famoso Amares que vem para o bem, né? Ficar muda. Sim. Pode ter salvado essa mulher, levado direto pro céu. Cuidado, né? Tipo, antes de você sair esbravejando por aí. Vou tentar a temperança. Minha filha, vai que tem santo aqui no nosso meio. Deve ter, né? Se você fala uma dessa... Um outro fato... Ouvindo a gente, com certeza tem santo. Pode apostar. Eu posso contar mais 2? Pode, pra gente fechar. Vai. Então, outro fato que assim, eu achei muito legal. E aí mostra também toda a confiança na providência. Eu lembrei até da Tati, que já falou sobre isso em outros episódios. Eles viviam totalmente da providência, não tinham bens materiais, viviam quando precisavam, né, comer. Se não tinha, eles iam mendigar, eles pediam. Então, teve um dia lá na ordem que eles não tinham o que comer. E os 2 freis que estavam responsáveis pela cozinha naquele dia começaram a ficar desesperados. Falou, vai chegar a hora do almoço e a gente não tem o que servir. Aí o São Domingos falou, vai, né, vai pedir, vai atrás para ver o que vocês conseguem. Aí esses 2 freis foram e conseguiram um pão, um único pão. Uma mulher deu para eles. E no meio do caminho, eles encontraram um pobre que pediu comida para eles. E aí eles fazem o quê, né? Tipo, eles não tinham, tava com o pão na mão, tinha o pobre ali, ficaram ali numa sinuca de bico, mas eles resolveram falar, tá bom, deram o pão para esse pobre que estava pedindo a comida. E eles voltaram para casa, sim, desolados, né? Falou, o que nós vamos comer hoje? Não deu certo. E aí eles foram recebidos por São Domingos sorrindo.
Aí São Domingos já falou assim: fizeram muito bem, meus filhos. Ou seja, São Domingos, ó, tinha uma TV, sei lá o que ele tinha, que ele já estava ali filmando os freis. Então, São Domingos já sabia o que tinha acontecido. E aí ele falou: fizeram muito bem, meus filhos. Podem sentar, dar o sinal para o almoço e preparar tudo. E aí eles assim, né? Como assim, né? Vou preparar o quê? Porque não tem comida. Ele não. Confiem. Deem o sinal e chame todo mundo para o almoço. Aí todo mundo desceu, sentou para almoçar e de repente, quando tocaram o sinal e tudo mais, vem dois homens vestidos de branco, com cestas de pães diversos, servindo os freis. E aí todo mundo paralisou e ficou assim, meu Deus, né? Tipo, o que está acontecendo? Aí é engraçado que no livro fala que todo mundo ficou meio que com medo e ninguém pegou no pão, ficou com medo de tocar na comida. E aí São Domingos fala: comam, meus filhos, o pão que o Senhor nos mandou. Então ele tinha tanta confiança, ele tinha tanta certeza e ele estava tão ali coligado com Deus que ele falou: tá bom, não tem comida, eu vou pedir a Deus. E Deus providenciou, mandou os anjos para servir o pão para todo mundo. Cara, isso me lembra de uma coisa que eu ouvi lá no meu início da caminhada, assim, que muitas vezes a gente pede, né, um milagre a Deus, a gente pede alguma coisa e a gente não se prepara para receber, porque parece que a gente não confia, né? Então é como você pedir, por exemplo, assim: Senhor, eu quero que chova. Mas você não se prepara e sai com guarda-chuva porque você acredita que vai chover porque você rezou. Então, você pediu que para chover, então confia, já sai com guarda-chuva porque vai chover. Né? A gente fica ali com medo e tal. E o cara falou assim: vai lá, toca o sino lá e avisa todo mundo para descer para comer, que alguma coisa vai acontecer e não. Nossa, e aí eles falam que na ordem, até hoje o pão é servido por duas pessoas, dois freis, porque para relembrar essa história da providência, né? É muito legal. E aí, assim, mais um fato. Vou contar o último aqui para encerrar a parte extraordinária, né? De São Domingos, digamos assim. Teve uma vez que ele estava rezando em Roma, bem na época ainda que ele estava esperando a aprovação da ordem e tudo mais. E aí ele estava rezando na igreja e ele teve uma visão. E aí ele viu Jesus Cristo com nas mãos, né? Uma lança de 3 gumes sentenciando: vou destruir os gananciosos que vivem afogados nos prazeres carnais. E aí São Domingos ficou muito compadecido e começou a pedir misericórdia dos pecadores, né? E clamando ali a Jesus que não destruísse ninguém. E aí nesse momento ele viu Nossa Senhora se aproximar e falou assim, né? Não, meu filho, ainda não, pois lá na terra 2 servos meus lutam incansavelmente por a sua causa. Eu ajudarei a ambos e haveremos de transformar todo o mal em bem. Então, assim, ele estava rezando, São Domingos estava rezando e ele teve uma visão de Jesus falando que ia destruir todo mundo. Os gananciosos, né, e todo mundo que vivia em pecado. Aí Nossa Senhora apareceu e falou para Jesus: ainda não, porque na terra tem 2 servos meus que estão lutando incansavelmente e eu vou ajudá-los para que a gente transforme todo o mal em bem. E aí, quando, né, Nossa Senhora mostrou os 2 frades, o primeiro, vestido de branco com uma capa preta, era o São Domingos, que é a roupa dos dominicanos. E ele se reconheceu quando ele viu. E o outro ele nunca tinha visto. Ele tinha uma roupa marrom, meio velha, assim, né? E tudo mais, mas ele nunca tinha visto, ele não sabia quem era a segunda pessoa. E aí, num outro dia, ele foi rezar também na igreja de Roma, então todo dia ele estava rezando. De repente ele entrou na igreja e ele viu, né? Quando ele entrou, ele viu ali um fradezinho, freizinho, rezando, franzino, descalço, vestido com uma roupa marrom. E aí ele olhou assim e reconheceu que era o cara da visão dele. E aí ele já saiu, ele, tipo, loucão. Loucão não, né? Confiante naquilo que ele tinha visto. E saiu correndo e abraçou o irmão. E abraçou, falou: meu irmão de luta, você me apareceu na minha visão e tudo mais.
E aí, gente, quem era esse irmão? Quem era esse frade que ele viu lá? Quem era o freitinho? Era só São Francisco de Assis. Então foi assim que ele conheceu São Francisco. Ele teve a visão de que os dois eram ajudar, né? Nossa Senhora disse, 2 filhos meus, eu vou ajudá-los a lutar contra todos os pecados e tudo mais. E um era São Domingos e outro São Francisco. E desde então, né, eles ficaram tão amigos, e eles, foi ali, deu match, a gente fala. Eles ficaram tão amigos, era linda a amizade, assim, que eles chegaram em um determinado momento até considerar unir a ordem dos dois. Só que, como cada um tinha seu carisma, né, eles foram vendo que, assim, na teoria seria lindo, mas na prática não daria muito certo. Então, aí eles queriam unir e tudo mais, mas eles viram que na prática não daria muito certo, e aí os carismas eram diferentes, né? Então, assim, o estudo dos dominicanos deveria destruir a ignorância religiosa do clero e do povo. E a pobreza dos franciscanos deveria ser exemplo para o clero e para o povo. Então, são carismas diferentes, mas que atacam e que complementam uma coisa à outra. Então, eles entenderam que eles não deveriam se unir, mas eles ficaram tão amigos que as duas ordens, até hoje se consideram como primos, porque os fundadores eram amigos demais, assim, né? Então, eles têm todo uma amizade, uma proximidade até hoje. E, assim, é lindo de ver a gente encontra os santos, e a história de amizades dentre os santos, eu realmente gosto muito eu acho muito legal. Assim como a gente tem os nossos amigos aqui, né? Aí os santos também tiveram amigos. É isso aí, muito louco, né? A gente pensar realmente nesses encontros assim de santo, né? E 2 ordens bastante importantes, né? Os franciscanos e os dominicanos. Muito bom, gente. Então, nós vimos aqui muitas histórias, né? Olha só, quanta coisa São Domingos fez, quantos milagres, experiências místicas, todo o trabalho, né? O ordinário ali dele também na sua vocação. Então, realmente um grande santo da nossa igreja. Então, para a gente se encaminhar aqui para o final, gente, alguém quer partilhar um pouquinho como ele morreu, como que foi a morte dele? Bom, então, São Domingos, ele morreu cedo, né? Ele morreu aos 51 anos, no dia 8 de agosto de 1221. Inclusive, se eu não me engano, ano passado, né, a gente celebrou aqui os 800 anos de morte do nosso querido São Domingos. E embora, né, ele tenha morrido cedo, foi maravilhoso porque ele conseguiu ver, ele viu que a obra dele, né, a Ordem dos Dominicanos, estavam no caminho certo, estava florescendo na Europa, né? Ele conseguiu ver, então, os esforços dele valendo a pena ainda em vida. Acho que isso é muito bacana, né? Ele era tão topzera, né? A Dani falou aqui que ele era top, assim, e ele realmente que a fama dele, né, da santidade dele, os testemunhos daqueles que conviveram com ele, e os milagres, né, todos os milhões de milagres que foram atribuídos a ele, fizeram com que ele fosse canonizado, gente, apenas 13 anos depois de morrer, né, pelo próprio Papa Gregório IX, que tinha sido, inclusive, amigo pessoal dele. Gente, olha o cara tem amigo, o Papa é amigo dele. E ele foi enterrado no interior da Catedral de Bolonha, né, onde ele é venerado no dia de seu falecimento. Após a sua canonização, ele foi aclamado padroeiro perpétuo e defensor de Bolonha. E o mais lindo, gente, que eu achei aqui na morte, que o Papa, né, falou dele, é que quando ele foi canonizado em 1234, 1, 2, 3, 4, nunca vou esquecer, o próprio Papa disse assim para ele: da santidade deste homem estou tão seguro como da santidade de São Pedro e São Paulo. Olha o poder de São Domingos aqui, gente, sendo comparado a São Paulo e São Pedro. Muito bom, então chegamos, né, ao final do nosso episódio, onde eu quero perguntar para vocês aqui a parte mais fácil do episódio, né? Vamos lá, vamos concordar que é a parte mais tranquila de todos, que é o que a gente aprendeu com São Domingos de Gusmão. Eu vou começar, porque por experiência eu sei que quem começa sempre se dá bem. Bom, vamos lá, gente. O que eu aprendi com São Domingos de Gusmão foi, na verdade, um reforço, né, de que
Quando a pessoa ela tem o propósito dela muito bem definido, ela simplesmente abraça e vai, né? Então, ele sabia o que ele queria. Ele sabia que ele queria servir a Deus, amar a Deus, e com certeza ele deveria ali almejar, né, a santidade. E ele não mediu esforço, gente, como nenhum outro santo, para conseguir isso, né? E por que eu estou falando isso? Por conta das penitências que ele fazia, né? Que eu achei bem puxado, assim, né? Várias vezes ficava no ano 40 dias só de pão e água, ele andava sobre a neve, ele andava descalço sobre pedras e etc. Enfim, ele não media esforços para poder alcançar o propósito dele. E às vezes eu fico pensando assim, né? Poxa, a nossa meta é o céu. A gente quer chegar ao céu e, poxa, por que não, né, sermos santos também, que é o pedido, né, o sonho de Deus aqui para cada um de nós. Mas para a gente abraçar esse nosso propósito, essa meta que é ir para o céu, muitas vezes a gente dá um certo medo, né? Porque o que significa abraçar essa meta? Abraçar esse propósito? Significa que você pode encontrar ali no meio do caminho sofrimento, você pode encontrar dor, e a gente tem medo, né? A gente quer chegar lá, mas a gente tem medo do que pode, né? O nosso humano falando mais alto aqui do que a gente pode passar para chegar até lá. E os santos, gente, não tiveram isso, o propósito deles estava definido. Então, aconteça o que acontecer, eu fique doente, eu não fique, eu morrendo ou não, ou sei lá o que aconteceu, eu vou seguir esse propósito aqui e eles iam adiante. Pode falar, Dani, você vai falar? Não, eu só ia fazer um comentário, assim, até porque os santos, né, Aninha falando assim, eles não importa o que eles vão passar aqui. Porque justamente não importa o que eles vão passar aqui, eles se preocupam com lá, eles se preocupam em chegar no céu. Aqui tanto é que muitos santos querem morrer logo porque eles querem chegar no céu. Eles têm um desapego, né, gente? E a gente não tá falando aqui só de santo que é freira, que é padre, não, tá? A gente já falou aqui de vários beatas e santos que era mãe de família, pai de família, e vai que vai. Bom, eu aprendi a ter coragem, né? Eu acho que, não é que eu aprendi, né? Eu acho que ouvindo a história, ele me inspira a ter coragem, principalmente quando ele tinha que ir sozinho, né, para os lugares, e ele ia, né? Eu que gosto de andar em bando, e sempre quero muitas pessoas para me ajudar a fazer as coisas, então é um santo que me inspirou a ter coragem, de saber que eu não estarei sozinha, porque Deus está comigo. Então, com certeza, é o maior ensinamento desse podcast para mim. Aí eu fiquei aqui 20 horas tentando achar alguma coisa. Não achar alguma coisa, né? Porque são muitas coisas, na verdade. E ficar tentando achar, assim, para minha vida. E São Domingos é top, top, top. E aí, às vezes, a gente tem uma dificuldade, talvez, de fazer a conexão de se colocar ali. A gente pode ter esse bloqueio de se colocar ali perto dele, por ele ser um santo topzera, sei lá. Ou, sei lá. Não sei se vocês estão entendendo aí do outro lado que eu tô falando. Mas eu fiquei pensando muito sobre a questão da confiança dele, né? Essas passagens sobre a confiança na providência, a confiança de que, né, Deus ia providenciar e as coisas iam dar certo. E ele era tão desapego, assim, a gente não falou antes, mas uma das coisas, ele não tinha quarto, gente. Ele não tinha um quarto. Ele dormia onde ele achasse assim, ó, na igreja, ali no chão da igreja, no chão de qualquer lugar. Ele não tinha nada, não tinha bens. Ele vivia conforme a providência mesmo, e Deus ia ali. Tá? Tão desapegado, e eu acho que isso ficou muito forte para mim diante de algumas coisas que eu estou vivendo agora. E foi uma coisa assim que me marcou bastante. Fora a relação dele com a Virgem Maria, né? Mais um santo que vem reforçar a importância de sermos amigos de Maria. E ainda, nossa, não tem nem palavras para falar sobre isso. Mas o quanto a gente acaba perdendo tempo e perdendo graças e perdendo tudo porque a gente não é amigo de Maria. A gente não pede para ela, a gente não reza para ela, a gente não vai atrás dela,
né? E ela tá ali, esperando, de braços abertos, né? Então, foi assim, de tudo que a gente já falou aqui, eu vou ficar com esses 2 pontos. A devoção dele à Virgem Maria, a relação dele com ela, e a questão da confiança plena, assim, em Deus. Bom, e da minha parte... Uma pessoa que é... Ai, desculpa, Marco, mas rapidinho. Uma pessoa que é amigo da Virgem Maria, não tem a consciência plena, é impossível, né? Você vê como uma coisa puxa a outra. Porque é aquela que mais confiou. Vem, você tá lá, do nada, chega um anjo e fala, você, querida, será a mãe do Salvador. Como se dará isso se não conheço homem algum? Do Espírito Santo, bobinha. Né? E ela simplesmente vai. Então, quando você se torna amigo da Virgem Maria, Dani, automaticamente você começa a imitar as virtudes dela, né? E uma das maiores virtudes dela é a confiança. Então, por isso que ele foi esse grande homem, né? Que confiava desse jeito. Então, realmente, você disse uma coisa que eu anotei aqui. Essa questão de confiar. Confiar cegamente Não, você disse uma coisa que eu anotei. Volta, peraí. Você disse uma coisa que eu anotei. Que é a questão que a gente não temos recebido algumas graças simplesmente porque a gente não pede para a Virgem Maria. Sabendo que ela é a medianeira, sabendo que ela é o canal, sabendo que ela é aquela que esmagou a cabeça da serpente. Então, só depende de nós. As graças que não são, que a gente não tem recebido é porque a gente não tem pedido. É isso aí, com certeza. Acho que a devoção à Nossa Senhora é uma marca aí de todos os santos, praticamente, né? Como é que você chega ao filho, se não pela mãe, né? E da minha parte, o que eu colocaria como aprendizado aqui de São Domingos, eu acho que ele conciliou muito bem, assim, sabe? A vida devocional, oração e tal, com a vida prática, ordinária, de ir lá fazer e tal. Então, muitas vezes, às vezes a gente se pega nesse dilema, né? Do tocar o dia a dia, a vida e deixar a vida de oração, ou achar que tem que só viver na oração e esquecer as obrigações do dia a dia. E não, né? São Domingos nos mostra que cada um na sua vocação é chamado a ter as duas vidas, né? A vida contemplativa, a vida orante, digamos assim, né? Orar e conversar com Deus. Ele era aquele que falava com Deus e de Deus, né? O tempo todo. Ele estava sempre falando com Deus e de Deus. Então, é isso que eu aprendo dele hoje. Amém? Então, para nós nos encaminharmos aqui para o final desse episódio, a gente, né, quer rezar aqui junto com vocês sobre todas essas situações, né, que nós estamos vivendo em todos os lugares aí do mundo, na sua vida particular, o que você está passando, seja para glorificar e agradecer a Deus, seja para pedir uma intercessão aí de Nossa Senhora, de São Domingos de Gusmão, né, para algum tema em particular. Então, que a gente possa nesse momento, né, rezar juntos. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, nós esperamos, né, que a partir desse episódio você fique um pouquinho mais curioso aí sobre a vida de São Domingos, busque algumas leituras a mais para complementar o que você ouviu hoje aqui. Torne amigo, né, amiga de São Domingos, coloque ele talvez no seu altarzinho, enfim. Tenha várias conversas e vários papos aí com São Domingos, com certeza ele vai ser um bom intercessor para você. Amém? Amém, gente. Amém. Então, pra gente fechar, a vida de santidade é só pela misericórdia.